Olá, investidores! Bem-vindo ao Wolf Investidor. Desculpa não ter trago um vídeo semana passada e hoje irei tentar recompensar falando de fundos imobiliários. Para quem está tentando começar no mercado financeiro, ainda não tem confiança, não tem coragem de colocar dinheiro real e começar a investir de verdade, eu recomendo começar pelos fundos imobiliários. Ah, mas o que é um fundo imobiliário? Vou explicar. Fundo imobiliário e como funciona, né? O fundo imobiliário ele é um fundo de investimento que ele é apresentado em cotas para você e que ele representa condomínios fechados aqui no nosso mundo real. E isso ele é gerido por um gestor ou administrador, dependendo da corretora ou da empresa que está administrando. E sua finalidade é investir, em empreendimentos imobiliários dos mais diversos. Vou tentar resumir, porque está meio complicado ainda, né? Imagina que você e outros investidores aportam dinheiro em um fundo de investimento imobiliário e nisso tem um gestor ou administrador, que ele vai pegar esse dinheiro investido e vai tentar obter lucros por meio com esses recursos, por meio da venda, do aluguel e até mesmo do pagamento de juros. Ou seja, você se torna sócio desse imóvel e também, de acordo com a sua participação, de acordo com quanto mais cotas você tiver, mais rendimentos você vai ter, porque os rendimentos, claro, tem que ser proporcional ao valor que você está investido naquele imóvel. E quais são as categorias de fundos imobiliários? Temos a categoria de shoppings e varejo, que, como o próprio nome diz, a sua participação é em shoppings. Temos a categoria de fundos imobiliários de hospitais, que é o aluguel voltado de um imóvel para hospitais. Temos também os fundos imobiliários educacionais, que são voltados para aluguéis de prédios para instituições de ensino. Temos fundos imobiliários logísticos e industriais, que eles são voltados para aluguéis de armazéns, para empresas logísticas e industriais também, como o próprio nome diz. É bem simples e fácil de entender qual é o ramo de cada fundo, Temos também o fundo imobiliário de desenvolvimento, que diferente dos outros fundos, ele é voltado, para o empreendimento imobiliário residencial, ou seja, ele é voltado para a construção de imóveis para a posterior venda. Assim ele obtém o lucro. Temos também, que eu vou usar a colinha, um fundo imobiliário de ativos de dívida imobiliária. Que é isso, Jesus? Isso é fundo de papel. Ah, mas o que é fundo de papel? O grande foco desse investimento são os créditos imobiliários. E outra grande razão também, que é bom nele, os papéis, são o quê? Os bons rendimentos. Mas bom rendimento não quer dizer segurança. Calma, relaxa. Estude bastante antes de começar a colocar o seu dinheiro, o seu aporte. E por último, temos os fundos imobiliários de fundos imobiliários. Como assim? São os famosos FOFs. Ou seja, ele pega os seus aportes, esse gestor ele vai fazer o quê? Ele vai comprar outros fundos imobiliários. Ou seja, você não está investindo em um, você está investindo em vários fundos imobiliários comprando apenas um ativo. Dentre esses, os mais seguros que eu recomendo são os educacionais e os hospitais e a logística e industriais. Por quê? Geralmente seus contratos são de longo prazo, logo a vacância será mínima. Quais são os tipos de fundos imobiliários? Temos dois tipos. Falamos das categorias, agora vamos falar dos tipos. Tipo tijolo e tipo papel. Tipo tijolo, existe um imóvel físico, você consegue tocar, esse imóvel você consegue ver, você consegue acompanhar esse condomínio, esse prédio, esse imóvel. Já o papel, não, ele é baseado em crédito imobiliário, ou seja, é mais envolvendo dinheiro sobre a construção, são os créditos mesmo, então você não consegue ver fisicamente. Lembrando que a diversificação de qualquer tipo de investimento é primordial para você correr menos risco possível, ou seja, diversifique a sua carteira, diversifique o seu investimento. Agora o segredo. Como você vai analisar qual é o melhor fundo imobiliário? Iremos analisar algumas informações sobre esse fundo que eu vou colocar na descrição, sobre uns 3 sites que eu utilizo bastante para eu analisar melhor os fundos imobiliários. E uma coisa, que é a melhor parte, é gratuito. A primeira característica que você tem que analisar no fundo de investimento imobiliário é o quê? A vacância. Por quê? Se não tiver inquilino, como é que você vai ganhar seus rendimentos? Não tem como.
o imóvel vai estar parado, mas não vai estar rendendo nada. Então só vai dar dano, despesa e prejuízo. Logo, então você tem que ver como está funcionando a vacância. Se está muita vacância, não está? Você tem que ver os históricos de vacância também dessa empresa para ver se é normal ela estar sempre cheia ou sempre vazia, ou se na sorte que você for olhar, estava cheio. Mas se você olha os históricos, sempre vive sem vacância. Sempre vive com uma vacância enorme, uma taxa de desocupação enorme no prédio. Então, é bom você olhar a vacância, os dividend yield. Vou tentar falar no português, né? Que o inglês está bem arranhado, bem chulo. Então, ou seja, são os dividendos pagos por esse fundo imobiliário o que é o retorno, basicamente. É o retorno que você vai ter anualmente deste fundo de investimento. Ah, mas como é que eu faço para eu analisar qual que é o dividend yield desse fundo imobiliário? Simples, simples, simples. Você pega todos o rendimento que ele teve anualmente, todos. Você pega os 12 meses, pega os 12 meses, soma ele, bonitinho, aí você vai e divide pelo valor da cota atual, valor da cota atual. Aí você pega esse valor e multiplica por 100. Aí você vai ter quanto que está vou chamar de DY aqui. DY que é o Dividend Yield. DY para a gente ficar mais simples na nossa comunicação futuramente. E agora iremos falar do cap rate, capiroto, cap rate. Agora iremos falar do cap rate, que é o quê? É a taxa de capitalização. Ah, mas o que é isso? Ele mostra quanto esse imóvel ganha ao longo do tempo. Logo, é a taxa de retorno implicitamente, para você entender. Uma observação aqui que é importante. O cap rate, ele basicamente é parecido com o dividend yield, por quê? Porque ele vai pegar todo o lucro da empresa, basicamente, todo sobre o valor patrimonial, porém ele não é alocado às dívidas, ou seja, o dividend yield é o DY, é o que você vai receber. Logo, já foi abatida as dívidas, já foi abatido tudo. Então, é o lucro que você vai obter investindo naquele fundo. Para fundos imobiliários, isso aqui só compensa, o cap rate, quando você tem um imóvel. Mais de um imóvel, não adianta você fazer o cap rate, porque isso aqui ele é individual, é por imóvel. Se você fizer, tem que fazer de todos os imóveis para você ter uma média, e é muito complicado. Então, recomendo se você usar só o dividend yield. Outro modo de você analisar um fundo de investimento imobiliário. Outra análise importante: preço e valor patrimonial da cota. Ou seja, quanto que é, para você ter uma ideia se se esse fundo imobiliário está sobrevalorizado ou subvalorizado. Ou seja, se o povo está metendo dinheiro loucamente nele, está valendo mais do que deveria, ou ele está valendo bem menos do que deveria. Lembrando que nem sempre comprar barato é oportunidade. Lembre-se que tem hora que você não conhece o prédio direito. A estrutura do prédio pode estar ruim e por isso que ele deve estar barato. Ou seja, nem sempre está compensando, não é oportunidade. E o último item a ser analisado, a taxa de administração desse imóvel, para você verificar quais as taxas cobradas e se isso vai corromper os seus ganhos futuros, entendeu? Então é algo para você se analisar. E o que mais eu tenho que analisar no imóvel? Tá acabando, a gente vai ver daqui a pouco tudo e depois eu vou dar uma explicação para você jovem investidor, para você investidor iniciante, para o que você tem que olhar facilmente sem se aprofundar tanto assim. Outra coisa que você tem que analisar é o quê? Localização do imóvel. A avaliação dos gestores. Se a gestão for ruim, o investimento vai ser ruim, isso vai dar prejuízo, mesmo dando lucro todo mês, assim, obtendo lucro e juntando lucro, se o gestor for ruim, vai dar ruim. Agora eu vou fazer o quê? Vou dar o pulo do gato. Vou te dar de graça o pulo do gato. Vai ser coisa simples, que você vai bater o olho e falar assim: eu sei que esse fundo imobiliário compensa eu investir. Maravilha. Quando você for buscar um fundo imobiliário, você vai ter que olhar algumas coisinhas simples que você vai saber se aquele ativo ele é ou não bom para estar na sua carteira. Como você vai fazer isso? Você vai olhar o DY, Dividend Yield, e você vai olhar a lucratividade desse fundo, bem como sua expectativa de retorno, né? Porque o que mais importa é o que? O retorno que você vai estar dando para esse investimento de volta. Então, quanto mais rápido, quanto maior o retorno, melhor é esse investimento. Você tem que olhar o dinheiro em caixa, a lucratividade, o DY e o retorno. Porque esses 4 itens são importantíssimos para você investir. Você tem que ver se você está pagando um preço justo, tem que ver se não está pagando além ou se você acha que está pagando barato e não está. Então você tem que ver o PVP.
Depois de fazer tudo isso, de analisar esses 4, você vai ver se o preço e o valor patrimonial dele está condizente com o valor da ação que você está pagando atualmente. Ou seja, para ver se ele está sobrevalorizado ou subvalorizado. Assim você vai ter uma base e você vai comparar com outros ativos semelhantes, né? Porque se você for comparar com os fundos imobiliários nada a ver, não tem motivo nenhum para você comparar. E principalmente se esse fundo tem mais de um imóvel. Não vai comprar só um imóvel, né? Você não vai investir seu dinheiro num imóvel que está barato e depender só de um. Se a pessoa, se acontece terremoto, ele cai, se acontece tsunami, leva o imóvel embora, se acontece uma bomba, um atentado terrorista, sei lá, e você perde todo o seu dinheiro. Você vai colocar o seu dinheiro em um imóvel só? Não. Se tem várias possibilidades, por que eu vou escolher só o que tem um imóvel? Coloque dinheiro em um imóvel que tem mais de um. Shoppings. Ah, vou comprar um fundo imobiliário de um shopping. Compra daquele que tem mais de um shopping. 3 shoppings, 4 shoppings, 5 shoppings. Ainda mais em estados diferentes. Porque se um estado der lockdown, aí todos os shoppings daquela região não vai abrir. Você vai estar perdendo dinheiro, seu rendimento vai cair. E é isso mesmo. Só falta uma coisa. Você se inscrever no canal, dar aquele gostei, ativar o sininho, compartilhar esse vídeo e assistir o próximo vídeo da semana que vem. Tchau!